Bom dia a todos, irmãos e irmãs aqui presentes. Pronto. Bom, vamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade que nos auxilia hoje, a espiritualidade que permitiu que nos chegássemos até aqui hoje, porque não é fácil chegar sempre, né? Sempre alguma coisa acontece, mas nós existimos e estamos aqui hoje. Então, vamos estar disposto hoje a exercitar a nossa espiritualidade. Porque exercitar a nossa espiritualidade no dia a dia não é uma tarefa fácil, né? E nem sempre vai ser. Nós estamos aqui ainda como irmãos imperfeitos, que algum dia deixamos nossas tarefas lá atrás sem terminar. Por isso nós estamos aqui tendo essa chance de novo, né? Maravilhosa, mas como não é simples a gente cuidar do nosso lado espiritual, porque no meio de tudo isso tem várias questões dessa existência, mas principalmente, né, de outras existências, que nós trazemos costumes antigos, coisas que a gente não consegue se libertar muitas vezes. Mas o que nós devemos fazer para que consigamos ter um tempinho para cuidar do nosso amanhã? Basta termos boa vontade, né? Porque não basta termos fé, eu acredito em Deus, vou deixar tudo nas mãos de Deus e está tudo resolvido. Não. Porque nós precisamos nos conhecermos, porque quando nós paramos e olhamos as nossas imperfeições, nós estamos dando o primeiro passo para que a nossa vida espiritual comece a ser transformada, porque nós se preparamos, né, para tudo. Nós preparamos o nascimento de um filho, nós preparamos o casamento, aniversários, mas e para a vida espiritual? Nós estamos preparados? Né? A morte ou desencarne, como nós espíritas chamamos, poderia ser uma coisa tão natural, mas quem quer morrer hoje? Ninguém, né? Eu não quero terminar minha palestra, quero terminar os trabalhos. Temos sempre alguma coisa para terminar, mas só que a gente esquece que a única certeza que temos é que um dia nós vamos desencarnar, né? Mas a gente não gosta de falar sobre isso, nem nós espíritas, viu? A gente acredita em outra vida, mas não quer ir lá tão cedo, não. Às vezes, quando a gente tem um problema, a gente fala, eu queria morrer. Mas da boca para fora, ninguém quer morrer, não. Ninguém. A não ser quando a pessoa tem um desequilíbrio, né? Que a pessoa pensa no suicídio, que é uma das piores coisas para fazer com a nossa existência, né? Por isso que, se a gente for se preparar para a nossa vida futura, tem que ser com equilíbrio, entendendo que nós temos a nossa responsabilidade terrestre, mas principalmente nós temos a responsabilidade espiritual. Claro que a gente não vai ficar, a gente não tem tempo de ficar toda hora, todo dia pensando na nossa vida espiritual. Mas o que é a preparação para a vida espiritual? É quando nós olhamos nossas atitudes e pensamos, eu não posso fazer esse tipo de coisa, porque eu vou ter uma consequência lá na frente, né? Porque se a gente acha que tudo termina aqui, é um grande engano, né? Porque nós não somos daqui, nós estamos aqui. E nós estamos aqui fazendo o quê? Tendo essa chance maravilhosa que é essa reencarnação. A reencarnação é a misericórdia maior que Deus podia nos dar. Porque nós podíamos estar aonde? Em planetas muito mais
baixíssimos do que aqui, né? Então aqui nós temos o nosso livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio vai até aonde Deus nos permitiu ir, né? Porque se nós for fazendo tudo que a gente pensa, a gente vai voltar umas 300 encarnações para cá, né? Mas o que nós devemos fazer? Devemos ser pessoas melhores. Não precisa ser grandioso o começo, é o primeiro passo. Porque quando nós começamos a conhecer nossas sombras, que a gente tem muitas, né? E todos nós sabemos quais são as nossas sombras. Não precisa, as pessoas vêm falar, às vezes a gente não aceita, né? Mas por que a gente não aceita? Porque tocou lá na ferida, a gente sabe que aquilo é verdade. A gente não aceita. Porque tocar na ferida do outro é fácil, né? Mas quando alguém toca nas nossas imperfeições, nas nossas falhas, na mesma hora a gente vai fazer o quê? Se ofender, né? Nós estamos aqui para nos transformar. Porque às vezes a gente acha que basta eu ser religioso. Não importa o lugar que você vá. Se você gosta de vir na casa espírita, se nós gostamos da igreja católica, da igreja evangélica, todos são denominações que falam da palavra de Jesus. Mas para que você cuide da sua vida espiritual, não é uma doutrina, não é uma religião que vai fazer com que você se torne melhor. O que nós precisamos é seguir os preceitos de Jesus. E nós preparamos o nosso reencarne. A gente pede para vir nessa família, nós pedimos para vir no meio das pessoas que nós estamos hoje. Por exemplo, nós não estamos aqui hoje por acaso. Nós não se conhecemos por acaso. Ninguém chegou a essa casa espírita por acaso. Nós, guardiões, não trabalhamos junto por acaso. Então, nada é por acaso. Então, a partir do momento que a gente pensa que um dia nós vamos ter que voltar, e sem dúvida a gente vai ter que voltar, nós começamos a ter essa expansão de consciência, que nós precisamos ter um momento para os preparativos para a vida espiritual. Assim como nós preparamos a chegada de um filho, preparamos o casamento, o aniversário, nós celebramos, nós devíamos celebrar a nossa chegada no plano espiritual, né? Porque quando nós deixamos de lado essa parte, a nossa vida não se transforma, gente. Eu posso dizer por mim mesma que a doutrina espírita me transformou numa pessoa muito melhor, mas para mim mesma. Só que quando a gente se prepara para a vida espiritual, isso externa. Sempre alguém olha para a gente e fala: nossa, como você mudou, você está mais pacienciosa, você está com menos agitação. Então, por quê? Porque o nosso espírito fala por nós, né? Porque isso aqui é só uma veste corpórea. O que realmente está dentro de nós é eterno. Isso aqui vai ficar. Porque nós, quando nós falamos assim: eu não quero deixar meus filhos, eu não quero deixar minha mãe, eu não quero deixar ninguém, nós vamos deixar. Mas por quê? Nós precisamos nos preparar para isso, porque senão nós vamos ser o quê? Espíritos que chegam lá e voltam, porque nós ficamos naquele apego aqui. E o que nós precisamos é ter consciência que isso aqui nada é nosso. Nós corremos tanto atrás de coisas materiais, é necessário. Não é pecado você ter uma vida boa, né? Um carro bom, uma casa boa, mas desde que você não faça daquilo a tua vida, a sua necessidade de crescimento no material, porque isso aí não vai te levar a nada. A evolução é o quê? O seu espírito ser grande aqui. O grande que eu falo é o quê? Não é você ser famoso, que todo mundo ame, porque a gente não vai conseguir, né? Mas pelo menos que a gente consiga ter pessoas que gostem de se achegar até nós, né? Porque às vezes tem pessoas que a gente chega, o campo energético dela é tão bom que a gente quer ficar ali, né? A gente quer ficar perto. E é o que nós devemos externar. Porque hoje as pessoas estão muito
às vezes a nossa grandiosidade está nisso. Saber dar um abraço, saber conversar, ouvir o outro. Porque nós estamos muito carecidos de alguém que nos ouça. E às vezes, quando você tem essa empatia, você já deu o primeiro passo para a sua vida espiritual. Porque nós nunca estamos sozinhos. Mas vai depender das nossas companhias, do nosso campo energético. E assim é quando nós desencarnamos. Porque se nós formos embora hoje, o que nós estamos sentindo? Eu estou com raiva de alguém, eu estou querendo matar alguém, estou querendo que aquela pessoa se dane. E é esse sentimento e essa energia que nós vamos chegar lá. Ou onde não sei, né? Mas com essa vibração nós não vamos chegar em lugar muito bom, não. Então, a preparação espiritual, ela começa desde a hora que nós acordamos. Porque de manhã nós fazemos uma oração e podemos pensar, se eu for embora hoje, né? O que eu estou levando daqui? Eu cumpri minha missão, eu estou deixando a minha missão muito atrasada, ou eu estou fazendo alguma coisinha para que eu construa um tijolinho no plano espiritual. Mas nós precisamos com urgência lembrar que nós não somos daqui. Tem um livro que é Na Próxima Dimensão. Eu até recomendo muito esse livro para vocês. Quem quiser ler inteiro, porque eu vou só dar um resumo. Esse livro ele foi escrito por Carlos Bacelli, pelo espírito Dr. Inácio Ferreira. Dr. Inácio ele foi um homem que viveu em Minas Gerais. Ele era diretor no hospital psiquiátrico e espírita. Então, na cabeça dele, ele era eu sou espírita. Ele fala isso no livro. Eu sou espírita, eu cuido de pessoas com demência. Quando eu desencarnar, eu vou chegar no plano espiritual, eu vou ficar andando lá para aquelas colônias do plano espiritual, naqueles bancos espirituais maravilhosos, degustando. Não. Quando ele chegou lá, sabe o que ele foi fazer? Cuidar de espíritos desequilibrados de novo. Por quê? Porque a vaidade dele aqui foi tanto por ser médico, né? Diretor de um hospital. Então, ele achou que... Então, aqui ele nos mostra o quanto a vaidade não serve de evolução. Não basta ser espírita, não basta ter religião. É as nossas atitudes que vai construir a nossa casa espiritual. E ele fala que ele foi cuidar ainda de um hospital espiritual muito pior que ele cuidava na Terra, porque eram espíritos tão desalinhados que precisavam ficar presos e só ele conseguia entrar lá dentro. Então, ele tinha lá, porque ele não tinha de medo dos espíritos, ele tinha lá. Então, a vida dele lá foi muito pior. Só que ele entendeu, ele entendeu, ele fez isso tudo com amor, né? Porque também quando você chega lá e você tem a aceitação do seu desencarne, que você não teve o merecimento daquilo que a gente pensa, também nós vamos ficar em paz e vamos evoluir muito mais do que aqui. Porque a evolução de lá é anos-luz daqui, né? Nós estamos na 3ª dimensão. Jesus, para vocês terem uma ideia, está na 13ª dimensão. Então, olha quantas dimensões para ainda a gente ser um ser crístico, né? Falta. Então, mas vamos tentando, né? Quem sabe não é tão longe, né? 13ª dimensão, mas a gente vai tentando, fazendo com que a gente dê um passo de cada vez, porque a gente tem um tabu sobre a morte, né? Na verdade, o desencarne é um tabu que as pessoas construem em volta, né? Com muitos dogmas, né? A gente cresce falando sempre em céu e inferno, né? Que na verdade nada disso existe.
o inferno, o céu, nós carregamos dentro de nós. Né? Depende do que nós fazemos da nossa existência. Aí a gente vai conhecer. Porque muitas pessoas vivem um umbral aqui na Terra. Todos nós um dia já tivemos uma fase, né, de viver no umbral. E se nós estamos procurando melhorar, é porque nós já estivemos lá no umbral. Em pensamentos, né, ou problemas que nós passamos. Quando nós não temos aceitação das coisas que acontecem, porque muitas vezes nós ouvimos ou nós falamos, né? Eu não mereço isso, eu não pedi para nascer. Eu sou tão boa, eu sou tão bom, por que acontecem essas coisas comigo? Acontece porque nós pedimos. Tudo que está acontecendo aqui, nós pedimos. E às vezes até imploramos para vir para cá outra vez, para ter essa vida que nós temos. Mas tudo depende do grau do sofrimento, depende do grau da nossa aceitação. A partir do momento que você para e pensa, não, eu necessito passar por isso. Para minha evolução, para mim tirar uma lição disso aqui, pode observar. Os nossos problemas começam a se abrandar, né? Porque quando nós pegamos tudo que acontece na nossa vida como um peso, o que vai nos destruir, realmente aquilo vai destruir. O peso das coisas, dos acontecimentos da nossa vida, depende de como nós olhamos, depende da direção do nosso olhar. A gente vê tantas pessoas que têm tudo e não é feliz, é infeliz. E você vê outra pessoa com um carrinho cantando reciclagem, cantando, feliz, agradecendo a Deus. Então, esta pessoa entendeu a sua condição, né? Que não é a sua condição que te faz feliz, é o seu grau de aceitação. Eu vejo pessoas, eu tenho amigas, nós às vezes, que reclamam por tudo. Eu queria uma casa maior, eu queria um carro mais caro, e outra você vê a pé, morando num barraco, e a pessoa agradece pelo teto que tem. Na verdade, a nossa ingratidão é uma das coisas que atrasa demais a nossa caminhada. Demais mesmo. Porque nós queremos tudo ao mesmo tempo. Nós queremos ser felizes, nós queremos ter uma vida boa, nós queremos ter um emprego bom. Quem disse que nós merecemos isso? Mas nós queremos, né? Porque o egoísmo daqui, a gente trai, não é daqui, né? A gente traz já de lá esse egoísmo, essa vontade de ter em vez de ser. Que na verdade nós precisamos muito ser e não ter. Mas o materialismo ainda impede demais a gente a crescer, né? Demais mesmo. Às vezes a gente se pega pensando, nossa, como eu sou ingrato. Eu mesmo faço isso sempre. Depois eu fico com vergonha da espiritualidade. Mas a gente comete esses erros o tempo todo, nós cometemos esse erro. No livro dos Espíritos, os Espíritos ensinam: o homem está longe de ser como supõe, o primeiro inteligência e perfeição. Então, quer dizer, nós não estamos longe de ser os perfeitos, porque tem muitos mais perfeitos, né? Com pessoas, com espíritos perfeitos, mas para nós chegarmos até lá, é o que nós estávamos falando agora, né? Está longe ainda. Se não somos os primeiros, é porque existem mundos melhores, onde a dor e a injustiça não têm morada. Então, esses mundos são o quê? Onde esses espíritos já entenderam a condição aqui, com certeza esses espíritos já passaram pelo plano terrestre, mas conseguiram o que nós estamos buscando hoje. Porque só o fato de nós estarmos aqui hoje, né, de chegarmos até aqui, nós já estamos dando o primeiro passo para esse melhoramento, nem que seja um pouquinho, mas já é uma grande coisa, sempre o primeiro passo.
E Kardec registra em A Gênese, nos mundos superiores, a vida inteiramente espiritual, livre da materialidade opressora. Então, isso aqui está lá na Gênesis, no capítulo 6. Então, o que ele quis nos dizer aqui? Que é o que eu falei, é o que nós devemos buscar, né? Um dia viver num plano maravilhoso, sem dor, né? Sem sofrimento, sem materialidade para a gente se preocupar. Já pensou? Mas um dia nós vamos chegar lá, porque nós estamos aqui exatamente para isso. Se Deus mandou a gente para cá 1, 2, 3, 4 vezes, é porque a gente ainda está tendo chance. Mas também agora nós devemos se preocupar, porque todas as instruções espirituais que estamos recebendo de mentores, eles estão nos dizendo: a transição planetária já está acontecendo. Então, quem não buscar essa melhora, quem não tentar pelo menos ser um ser bom, porque perfeito nós vamos ter, não retornará mais para cá, porque o que é a reforma que eles tanto falam, né? A reforma íntima que eles falam são isso: desapegar das nossas sombras e cumprir a tarefa pela qual nós somos mandados para cá, né? Então, a transição planetária é uma coisa muito complexa. Essas guerras que a gente está vendo, tudo isso é necessário, infelizmente. Porque se não for assim, a pandemia, por exemplo, foi uma grande transição planetária. Quem foi embora era porque tinha que ir. Eu estudei uma parte sobre isso e é muito interessante. Quem era para ficar, ficou. Quem não era, a pandemia foi necessária para acalmar os mares, porque a natureza estava morrendo. Você vê, foram 3 meses que muita coisa se renovou. Parece que não, mas muita coisa se renovou na pandemia. A fauna, a flora, porque o homem é destrutivo, nós somos seres destrutivos. Então, às vezes, para nos acalmar, precisa dar, porque o que Deus é um Pai amoroso. Mas também é o Pai amoroso que na hora que nós precisamos de uma lição, nós também vamos ter. E isso não é porque Deus é ruim, não. Isso são nossas escolhas. Então, às vezes, ele jamais vai interferir no nosso livre-arbítrio, né? Nós somos responsáveis por cada ato que praticamos, seja o que for. Por exemplo, se somos pais impacientes, que não temos paciência com o filho, nós não temos paciência com pai e mãe, e nós não temos sempre, né? Mas, por exemplo, nós trazemos nossos filhos, nós temos a obrigação, porque são espíritos que nós nos comprometemos a cuidar, a melhorar e fazer com que aquele espírito cresça com valores. Então, quando nós deixamos isso, nós vamos ter consequências graves. E o espírito também, né? Mas o espírito também tem a sua livre escolha. Então, quando nossos filhos crescem e escolhem uma vida que não é o que nós queríamos, nós sempre queremos o melhor, não devemos nos culpar, porque também tem o livre-arbítrio. Mas quando nós damos valores para a nossa família, por mais que eles errem, um dia eles vão ter uma direção para voltar. Então, a vida espiritual, principalmente na fase infantil, é muito importante. Não religião. Ensinar a criança o que é Deus, né? E falar, eu sigo a doutrina espírita, ou eu sigo, mas no dia que você crescer, você segue aquilo que o seu coração escolher, né? Porque nós somos espíritos livres para escolher, mas que devemos escolher o quê? Coisas boas, né? E não é fácil evoluir, gente, não é. É uma das coisas mais complexas da nossa existência, mas precisamos sempre estar atento para que erramos hoje, mas acertamos amanhã, né? Pelo menos para que a gente consiga equilibrar as coisas, né? Não só errar, porque a gente tem fases da vida que a gente realmente não acredita em nada. Chega uma época que acontece coisas que nós não vemos saída, mas a saída sempre será a fé que tudo vai dar certo,
que quando nós colocamos a espiritualidade do nosso lado, porque nós precisamos ajudar a espiritualidade a nos ajudar. Porque às vezes nós falamos, Deus se afastou de mim. Não, Deus nunca se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos de Deus. E a gente se afasta o tempo todo, né? Porque Deus não tem tempo de ficar aqui passando a mão na nossa cabeça, não, né? Ele já nos deu tudo isso para a gente aproveitar que essa reencarnação maravilhosa, aí tem que vir aqui, ficar pegando a nossa mãozinha, faça aquilo, não. Ele já nos deu a ferramenta para que nós consigamos construir o nosso tijolinho, a nossa casa espiritual. Porque nós um dia vamos embora daqui. E nós precisamos deixar pelo menos um pouquinho do nosso legado, né? E um legado melhor para ser deixado, gente, é a caridade. A caridade é uma coisa que tanto que a doutrina espírita fala, né? Sem caridade não há salvação. Porque se nós não se importamos com a dor do outro, nós também não vamos ter ninguém que se importe com a nossa. Porque de todo jeito nós vamos ter resgate. Na verdade, o resgate que a gente fala, a gente veio resgatar tudo que nós temos de errado por amor. Sempre com amor. Porque tem gente que fala, fulano, aconteceu isso porque ele está pagando o que ele fez. Não. Nós sempre viemos resgatar com responsabilidade e amor. É que quando nós chegamos aqui, a gente esquece tudo isso, né? A gente esquece. A gente chega aqui e precisa ficar plantado aqui como árvore, né? 100 anos. Mas não. Nós só viemos dar uma passadinha rápida aqui, ó. Daqui a pouco estamos indo embora. Então vamos plantar a nossa sementinha aqui no nosso coração, no coração das pessoas. Vamos dar o primeiro passo para a construção do nosso mundo espiritual. E não é difícil se preparar, desde que nós colocamos a boa vontade, o nosso coração em primeiro lugar. Porque se nós temos a chance de fazer o bem, por que fazer o mal, né? Então vamos se preparar mais, vamos chegar na nossa casa e parar e pensar, o que eu estou fazendo com a minha existência? O que eu vou começar a fazer amanhã na segunda-feira que eu ainda não comecei, que vai fazer bem para mim, para minha vida espiritual, para minha vida terrena, porque a vida terrena e espiritual é um conjunto, né? Então, sem uma, não existe a outra, né? Então, precisamos realmente, com urgência, porque a espiritualidade nos pede. Porque em muitas psicografias que a gente recebe de instrução, eles falam, nós estamos na repetição, mas a partir de agora isso não será mais possível. Então, quando eles falam isso, o que eles querem dizer? Nós não temos muito tempo mais, porque a transição pede pressa. Mesmo que a gente dê um passinho de cada vez, mas dá um passinho mais largo, né? Dá uma corridinha de vez em quando no melhoramento. E para finalizar, eu recebi uma psicografia no Evangelho no Lar na quinta-feira, que eu acho que... E depois eu fui instruída que era para ler psicografia aqui, porque eu acho que é uma coisa muito boa para todos nós, né? Então, sempre quando as instruções são para nós, a gente traz para vocês também. Vamos lá. Acolha-te a ti mesmo. Não se desesperançais diante de vossas más inclinações. Refugia-te na mansidão da misericórdia de Jesus. Aceita-te como és, tendo a compreensão que veio como criança aprendiz, para te tornares um novo ser. Apodera-te de todas as bênçãos que recebes em tua nova existência. Cumpra vossas tarefas com amor e afinco. Seguras as provas que lhe cerceiam o caminho, pois são delas que virá o bálsamo que te tornarás um espírito forte e lapidado pela aceitação da necessidade de terminar vossas tarefas. Tens a oportunidade perfeita. Basta que tenhas o entendimento que tens tudo e nada lhe
desapega-te de tudo que desfoca vosso olhar do que é divino. Comemore cada passo que der ao encontro de vossa evolução. Desfaça vosso passado. Construa nesse presente vossa morada futura. Olha essa frase. Que linda, né? O que pede aqui? Para que a gente desfaça o nosso passado, que nós trouxemos lá de outras encarnações, né? E que nesse presente que nós estamos tendo, né? Construamos nossa morada futura. Onde poderás desfrutar de bosques de luz e um dia, já com vossos deveres cumpridos, poderás segurar as mãos de Jesus. Já pensou um dia nós podermos segurar as mãos de Jesus como seres perfeitos, né? Com a nossa missão cumprida. Então vamos tentar, né? Sempre e sempre ser uma pessoa melhor, ser melhor para a nossa família, para vizinhos, para quem nos rodeia, sempre. Espero que eu consegui passar um pouquinho do Evangelho de hoje para vocês. E muito obrigado mesmo pela presença de todos. Que Deus abençoe vocês.